E lá vamos nós para mais um Pensando Pensamentos. E dessa vez o tema vai ser performance. Basicamente, o que me trouxe esse gatilho desse tema, né? Foi a questão de eu começar a pensar referente os últimos trabalhos que eu tive, né? Os últimos trabalhos que eu tive, alguns deles eu fui demitido por questões de que eu não atingi a performance que era esperado. Outros porque eu achei que eu não estava performando o suficiente, então eu pedi para sair. Então, é algo muito complexo isso, principalmente no tempo atual que a gente está vivendo, justamente porque tudo a gente quer performar. Tudo. Uma amiga minha no Instagram fez um post até ótimo, falando sobre a questão de tudo bem você ser uma pessoa mediana. Eu vou deixar até o arroba dela aqui, caso vocês queiram ver um pouco mais sobre o post dela. Mas faz sentido. Faz muito sentido pelo ponto de que a gente não precisa ficar se cobrando em ser perfeito sempre, né? Porque basicamente a gente é um ser humano, né? E ser humano não vai ser perfeito. Tá longe de ser perfeito já, tipo, há muito tempo. Então, ele não vai ser perfeito. E atender às expectativas das pessoas nem sempre é performar, né? Porque, principalmente se você está trabalhando e as pessoas da empresa, ela quer que você entregue resultado. E você vai entregar resultado e elas vão querer mais resultado ainda, né? Um exemplo. Eu estive trabalhando numa empresa onde eu era gestor de TI e eu estava liderando um time. Teve um layoff nessa empresa, cortaram o meu time pela metade, eu fiquei com 4 pessoas sendo meus liderados. E fui assumir um outro time também. Então eu estava assumindo duas frentes ali dentro da empresa. Mesmo eu não querendo, porque eu sabia que com um time só já ia ser difícil eu entregar o que eu estava entregando, performar o que eu estava performando com metade das pessoas que eu tinha ali do time. E me deram um outro time. Passou-se alguns meses, me vem a notícia, olha Diego, você não está performando. Eu falei, tá, né? Tipo, na minha cabeça, eu me senti um lixo total, né? Então, me senti literalmente um merda, porque na minha cabeça eu era uma pessoa péssima, um péssimo profissional, né? Só que, parando para pensar a analogia disso tudo, eu estava performando dentro do limite do que eu podia, né? Eu com um time só, eu estava entregando as minhas demandas, estava fazendo tudo certinho, mas aí me deram um outro time e eu tive que assumir duas demandas. Aí eu fui demitido simplesmente pelo ponto de que eu não estava performando. Ou seja, me deram uma responsabilidade a mais, aonde eu já dizia que eu não ia conseguir dar conta daquela carga, daquela atividade, e eu não estava performando. Mas eu fui contratado para uma atividade só. É aquilo lá, né? O pessoal quer que você trabalhe por 10 pessoas e receba por uma. Basicamente isso. Outro ponto que é interessante também. Teve uma outra empresa onde eu estava trabalhando como PJ, eu não estava me sentindo performático, embora todo mundo do time, absolutamente todo mundo do time falando para mim com calma, para me parar de pensar isso, porque eu era a pessoa que estava mais entregando no time. Eu estava com uma rotina porca, estava com uma rotina porca, que era basicamente acordar às 4:30 da manhã para começar a trabalhar às 5, ou acordar às 4 para começar a trabalhar às 4:30, e ficar trabalhando até às 10 horas da noite, fazendo tudo que eu podia fazer, e o máximo que eu podia fazer. E mesmo assim, na minha cabeça, não estava entregando o suficiente, eu não estava performando. Então, isso entra num ponto do que, né? Do que a geração atual está sofrendo, né? Que a geração atual é a geração que eu vivo também, né, no caso. Que é a questão de muito burnout. E esse burnout, ele vem em contrapartida por questões de a gente achar que não está performando ou cobranças externas fazendo com que você pense que você não está performando, né? Por exemplo, eu vou praticar corrida. Praticar corrida, as primeiras perguntas que as pessoas fazem quando você vai começar a correr, qual que é o seu passe? Pace, sei lá, passe, pace, eu não sei como que pronuncia esse termo. Mas basicamente o pace, vou chamar de pace, né? Basicamente o pace é o quanto de tempo que você leva para fazer 1 quilômetro. Para fazer 1.000 metros, né? Então, basicamente, meu, eu tô correndo, velho. Eu só quero correr, só quero distrair a minha cabeça, né? Eu não quero competir. Então, todo mundo entrou na pilha de, preciso competir, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ou ir na academia, entrar no Gym Hats, porque eu preciso competir com fulano no Gym Hats. Ou em outro aplicativo, eu preciso competir. Todo mundo está querendo competir. Ao invés de pensar no quê? A competição que você tem que fazer é com você mesmo. Então, basicamente é isso. Você tem que performar naquilo que lhe cabe dentro daquele momento. Lembra que eu falei no vídeo passado sobre te caber?
Então, basicamente isso, né? Se me cabe correr 1 km hoje, vou correr 1 km. Se me cabe pedalar 1 km hoje, vou pedalar 1 km hoje. Eu quero só distrair do mundo, eu quero só uma rotina saudável, eu não quero competição. Que adianta você pensar em, eu vou deixar o meu corpo saudável, mas a minha mente ela tá destruída porque eu só penso em competir e só penso em ganhar e é isso. Não, não é isso. Basicamente, a gente tem que parar com essa questão de achar que você tem que performar bem em tudo. Tudo bem você ser uma pessoa mediana, como disse a Gaia, que eu vou deixar o arroba dela aqui. Tudo bem você ser uma pessoa mediana, tudo bem ser medíocre às vezes. Tá tranquilo. Você tá fazendo o seu. Então, basicamente, a sua história é você que tá fazendo, você tá escrevendo a sua história, né? Então, se a pessoa ela ficar te cobrando, qual que é o seu pace? Chega pra ela e fala, tá bom, corre lá o Lewis Hamilton. Vai lá, Hamilton da corrida, vai lá o Ayrton Senna das bicicletas. Corre lá, velho. Deixa eu fazer minha corridinha aqui, mano. Tá tudo bem, velho. Ou na área de programação, ou qualquer outra área que você quiser, véio. Mas, tipo, você não vai poder falar isso no trabalho, né? Óbvio, né? Porque se seu chefe tá te cobrando, você vai fazer o seu melhor. Mas lembre-se, dê o seu melhor dentro daquilo que lhe cabe, né? Dentro daquilo que você pode fazer. Não tenta fazer tipo, vou fazer o dobro de horas aqui de trabalho, sendo que você não vai ganhar por essas horas de trabalho. Falo isso por experiência própria, porque eu já fiz muito isso. Simplesmente para poder alimentar o seu ego, a sua vaidade de, eu posso, eu sou foda, eu consigo. Mas no final, o que vale? A pessoa vai chegar para você e vai falar, você tá demitido porque a empresa aconteceu isso, isso e isso e a gente ficou sem dinheiro. Tipo, todos os dias, todas as noites que você passou em claro, simplesmente para fazer uma entrega, vai tudo por água abaixo, simplesmente porque a outra pessoa vai chegar para você e vai falar, não, você não é mais necessário pra gente, e é isso aí. Faça aquilo que lhe cabe, aquilo que está dentro do seu limite. Você tem 8 horas para trabalhar? Trabalhe aquelas 8 horas. E é isso. Você não precisa trabalhar mais de 8 horas, porque estão te pagando por 8 horas, então você vai trabalhar por 8 horas. Se não dá tempo para você fazer, você chega e fala, não dá para fazer isso dentro do meu dia de trabalho, eu vou entregar tal dia. E é isso aí. Se a pessoa ela não aceitar, fala, você quer que entregue hoje, eu vou ficar até mais tarde, mas eu preciso receber por isso. Porque você não é obrigado. Então, basicamente é isso, né? Então, hoje em dia o mundo está doente, por quê? Porque todo mundo quer que todo mundo performe. Então, basicamente, todo mundo está competindo, todo mundo quer competir com outras pessoas, mas a competição real é com você mesmo, porque lá no final você vai estar sozinho e é você, e é isso. Ninguém que está correndo ali no seu no seu pace, sei lá, de 1 km, quando você estiver doente, quando você estiver acamado, vai parar de correr os 1 km dele e vai falar, pô, eu tô aqui competindo com você, quanto tempo que eu vou ficar deitado aqui também, velho, porque, né, você ficou doente, né? Não tá nem aí, velho. Basicamente é você e você. Então, lembre-se disso, né? Principalmente eu, né, que eu tenho que me lembrar bastante disso, porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas com perfeccionismo e eu estou abandonando isso aos poucos, eu sinto isso, depois das consultas com a psicóloga, dela ter encontrado esses pontos em mim, principalmente da questão do perfeccionismo, que ela diz pra mim que perfeccionismo é pior do que ter TDAH, porque o TDAH a gente consegue controlar, o perfeccionismo não, porque a gente sempre vai achar que está perfeito, e a gente vai sempre se sabotar achando que não está bom o suficiente. Então a gente vai deixar de fazer muitas coisas para simplesmente a gente esperar o momento ideal, a hora ideal para poder fazer. É tipo eu com esses vídeos aqui, basicamente. Eu acho esses vídeos meio porcos, vamos dizer assim, porque eu estou aqui, ó, estou lavando louça e estou falando com vocês. Acho, com toda certeza eu acho, mas é o que me cabe agora, eu não vou ficar parando para editar, eu vou ficar lá na frente do computador perdendo horas e horas para colocar um efeito de a tela tá rodando, apareceu um splashzinho de água aqui. Não, o que importa é a informação, é a mensagem que eu quero passar para vocês. E é isso que eu quero que vocês deem valor. Se vocês quiserem ouvir esse vídeo aqui, ouvir o vídeo é ótimo, ouvir somente o áudio desse vídeo aqui enquanto fazem outras coisas, tá tudo bem também. Então, eu só quero que a mensagem chegue e que se faça sentido para vocês, né? Então, basicamente é isso. Hoje o tema foi performance. Eu espero que você esteja performando muito bem naquilo que você está fazendo nesse exato momento, porque é importante a gente performar naquilo que a gente está fazendo. Que basicamente para mim agora o performar é chegar no objetivo que a gente quer que chegue. Então,
basicamente eu quero que a louça esteja lavada, esteja limpa, eu vou lavar a louça e vou deixar a minha louça lavada e limpa. Eu não tenho por que eu ficar deixando a louça de molho durante 30 minutos, 40 minutos na água fervendo, para depois eu lavar a louça e perder 2 horas para que eu tenha o mesmo resultado do que só passar a bucha e eu lavar a louça com sabão. Então, basicamente isso que eu quero que vocês entendam, que o performar é você fazer aquilo que dá para você fazer naquele momento. Então, se dá para você fazer um pouquinho mais, vê se aquilo não vai te fazer mal ali na frente, vê se você não vai perder o tempo, vê se você não vai prejudicar alguém com aquele um pouquinho mais, porque às vezes a gente começa a fazer um pouquinho mais, a gente esquece do mundo. E aí a gente começa a pensar somente na gente, no que a gente acha que vai ser maravilhoso e o que as pessoas vão achar que é o pior de tudo, né? Porque às vezes as pessoas, você vai fazer muito, vai fazer absurdamente muita coisa e as pessoas não vão achar absolutamente nada porque aquilo não tem juízo de valor nenhum para elas. Então, é aquilo, né? E aí você vai ficar frustrado ou frustrada simplesmente porque você perdeu praticamente o dia inteiro fazendo aquilo e no final não agregou valor nenhum porque você ficou pensando na expectativa da outra pessoa de acordo com a performance que você estava tendo. Então, faça aos poucos, vá dando pequenos passos e quando você vê que dá para acelerar um pouquinho mais, aí você acelera. Caso contrário, você continua dando aqueles pequenos passos porque está tudo bem. É o seu tempo, é a sua vida, é a sua história. Basicamente isso. E esse é o papo de hoje falando sobre performance. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo para vocês. E eu preciso fazer a barba. Tô parecendo